Mensagens do Grande Coração. Obra mediúnica psicografada por América Paulielo Marques e Wanda Baptista Pereira Jimenez, Ramatiz e outros espíritos. Prefácio da primeira edição. Em momento de sublime desdobramento mediúnico, foi-nos conferida a noção do dever de testemunhar a fé que abraçamos e que nos tem trazido, gradativamente, a paz espiritual. Jamais ousaríamos permanecer caladas após receber tal prova de amor dos amigos que nos orientam nos trabalhos espirituais. Após alguns anos de intensa atividade espírita, recebemos a prova máxima de desvelo que já nos proporcionaram os companheiros espirituais. Fomos levadas por Ramatiz a uma colônia no espaço, como incentivo à coragem de trabalhar sem preocupações marginais. A atmosfera de intensa paz que então nos cercou revelou-nos ao coração a origem dos momentos de saudade súbita e inexplicável. Arrebatou-nos de tal forma, que na terra ou no espaço, tudo daríamos para voltar a desfrutá-la. Como se isso não bastasse, fomos introduzidas em um templo de inigualável beleza, do qual as mais belas catedrais do mundo dariam uma pálida ideia. Aí, esperava-nos a maior emoção que jamais sentíramos. Acercou-se de nós um ancião, cuja aura de paz é totalmente indescritível e, atraindo-nos a si, fez-nos possuídas de intraduzível júbilo. Serenado o choque emocional, compreendemos que ali fôramos levadas para sentir a necessidade de nos tornarmos dóceis a novas realizações, sendo a alegria daquele momento uma renovação de energias. Dispusemo-nos ao trabalho com amor para merecer, embora tardiamente, a alegria que nos era proporcionada. Contra todos os nossos hábitos e convicções anteriores, começamos a utilizar a faculdade de intercâmbio mediúnico em um trabalho público. Se não bastasse o compromisso então assumido como reavivamento de promessas feitas no espaço, seríamos convencidas pelos argumentos apresentados por nossos orientadores. Fizeram-nos compreender a felicidade de colaborar, sentindo que a modéstia de nossa participação era compensada pelo prazer de servir com amor. Assim, obedecendo cheias de alegria, estendamos nossas mãos para o trabalho, certas de que, ao último dos servos da caravana do bem, toca igualmente a felicidade do esforço que a ele incorpora. Trazemos, a quem interessar, o testemunho da misericórdia do Pai, capaz de proporcionar-nos a superação dos obstáculos que nos separam das verdades eternas, tornando-nos mais dóceis, mais amigos, mais felizes. Com ela, mais facilmente aprenderemos a amar, atingindo os ideais de elevação espiritual que alimentamos. Profundo sentimento de gratidão inundou-nos o espírito de forma indelével, desde que sentimos a extensão do carinho de nossos amigos espirituais. Compreendendo que, sem aquele encontro na colônia espiritual do Grande Coração, teríamos talvez faltado a um compromisso que interessa a nossa paz, decidimos, em união com nossos orientadores, dar a esta obra o título de Mensagens do Grande Coração, embora nem todos os espíritos que nos trouxeram sua palavra amigas sejam procedentes daquela comunidade astral. Seguindo a orientação universalista daquela colônia, esta obra tem a finalidade de comprovar quão sádios são os laços que unem todos os seres nos diversos quadrantes da Terra. Mostra como, por trás dos véus da carne, permanecem indestrutíveis os sentimentos de amor que alvoroçam o coração de um ocidental à simples pronúncia dos nomes de amigos orientais que o acompanharam desveladamente no passado e que, indiferentes a tempo e espaço, continuam indefinidamente a tarefa de estimular o bem. Em sua primeira parte, reúne esta obra mensagens de espíritos provenientes das diversas correntes religiosas de todas as partes do mundo, como testemunha da união característica das almas que levantaram o véu das incompreensões terrenas, sentindo-se felizes em colaborar na mais perfeita harmonia. Em seguida, Ramatiz reafirma essa unificação, estudando comparativamente alguns pontos controversos ou pouco esclarecidos das ideias religiosas em foco, mostrando, com sua clareza de exposição,
que realmente em todos os quadrantes do mundo a verdade é una, embora vista pelo homem sob ângulos diversos. E para consolidar a ideia de união e fraternidade, proporcionaram-nos os amigos espirituais, através dos trabalhos de recordação do passado, a comprovação de que o espírito peregrina em diversas raças, credos e posições sociais, não havendo, pois, razões para alimentar separativismos de qualquer espécie. Finalmente, como complemento a essa terapia espiritual característica das atividades de cunho orientalista, trouxeram-nos instruções sobre os trabalhos de cura para o corpo físico, dando-nos o roteiro para aplicar nossas forças no trabalho de socorro ao próximo, tarefa de caráter essencialmente cristão. Toda a imperfeição do presente trabalho deve ser atribuída à dificuldade que tem a pena de má qualidade para grafar os pensamentos nobres de quem aciona, sem arranhar o papel e produzir borrões. Dele somente seja extraída a mensagem de paz e amor que é seu objetivo máximo. América Paulino Marques, Wanda Baptista Pereira Jimenez. Rio de Janeiro, 1960. Prefácio da segunda edição. Sentimos necessidade de dirigir-nos aos leitores no lançamento desta segunda edição. Nosso trabalho pequeno, porém sincero, vem sofrendo transformações de acordo com as programações elaboradas no espaço. Iniciamos nossas atividades no grupo denominado União das Samaritanas, considerado por nós como nossa família de origem. Em 1962 recebemos incumbência de fundar novo grupo, embora, como não poderia deixar de ser, pertencendo por laços de profunda afinidade espiritual àquela primeira agremiação. Desde o início de nosso trabalho mediúnico trabalhávamos frequentemente assistidas por Ramatiz e Akhenaton, além de todos os outros amados guias espirituais, como Ramachandra, Nicanor, André Luiz, Bezerra de Menezes, Pai Francisco, que nos incutiram o amor indiscriminado por todos os servos da seara do Senhor. Ao recebermos incumbência de formar novo grupo, foi-nos entregue uma programação de trabalho sob a forma de um símbolo bastante significativo. Os dois amados amigos espirituais Ramatiz e Akhenaton formaram, no espaço, uma confraternização que deu origem à fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz. Perguntaria o leitor, qual a finalidade de mais um símbolo entre tantos outros já existentes? Como sabemos, a humanidade caminha para a era da fraternidade, onde todo o labor espiritual será a síntese feliz do amor crístico. Tendo em vista a necessidade de agregar para despir as divergências aparentes que empanam a pureza do amor espiritual pregado pelo Cristo, os Espíritos do Senhor desvelam-se em promover entrosamento entre os servos da seara. Em encarnações anteriores pertencemos a ambas essas fontes de espiritualidade, o triângulo e a cruz e a rosa e a cruz. Recebemos na Terra, na presente encarnação, a bem-aventurada tarefa de continuar laborando em prol dos princípios espirituais pregados pelos servos de Deus que iniciaram aqueles movimentos. E como o amor espiritual não pode gerar exclusivismos, muitos serão os chamados a honrar aqueles mesmos princípios, que nada mais são do que os mesmos pregados pelo Mestre Jesus, pois ambas e as correntes se fundiram pelo ponto em comum que possuem, a cruz do Mestre Nazareno. Para coordenar as atividades de divulgação das obras programadas e dos ciclos de palestras que temos promovido, sentimos a necessidade de organizar, na Terra, uma equipe capaz de corresponder ao apelo crescente da espiritualidade, no sentido de expandir a mensagem de alerta junto aos irmãos encarnados. Assim surgiu o Departamento Cultural Ramatiz, que será inaugurado no lançamento desta segunda edição. O Departamento Cultural Ramatiz possuirá um órgão de divulgação, Boa Nova, modestamente impresso com grandes dificuldades financeiras e promoverá a reprodução das palestras em outros locais, sendo mantido pela verba obtida com a publicação desta obra e das outras programadas, Estudos Espíritas, Palestras, e Brasil, Terra de Promissão,
ditada por Ramatiz. Atendendo ao objetivo de colocar-nos ao par do movimento espiritual de nosso tempo, desejamos estabelecer contato com entidades congêneres em todo o território nacional, pois julgamos que, do intercâmbio dos valores espirituais, a humanidade do futuro se irá forjando passo a passo no momento presente. Muito nos rejubilamos por sermos daqueles que põem a mão na charrua, pois nossa época de profundas comoções sociais revela o final dos tempos, quando o Senhor mais necessita de servos prontos a se entregarem, de corpo e alma, à boa luta. Agradecemos aos que nos têm sustentado com suas palavras de incentivo e concitamos os irmãos em Cristo, sem consultar de suas predileções pessoais, para a grande caminhada do amor fraterno, na qual é credencial indispensável a seguir as palavras de luz proferidas pelo Mestre: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. América Paulino Marques, Rio de Janeiro, 1968. Prefácio da terceira edição. Procurando seguir os ensinamentos da doutrina dos espíritos, proposta por Allan Kardec à humanidade no século passado, a Fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz, hoje sediada à Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 1072, Sala 806, no Rio de Janeiro, vem procurando cumprir, nos seus 13 anos de existência na Terra, um programa de paz e amor, caracterizado pela lei da complementação dos opostos, através da qual o uno se manifesta gradualmente aos seres em evolução, auxiliando-os a se aproximarem da grandiosa síntese representada pelo amor universal. Numa primeira fase de existência de nosso trabalho na Terra, verificou-se a elaboração do conteúdo e da estrutura que serviriam de base à tarefa específica destinada a ser desenvolvida a longo prazo pelos espíritos encarnados e desencarnados desprovidos de exclusivismos, dispostos a enfrentar o desafio do homem novo que os tempos atuais devem fazer surgir, pleno da sua consciência de participação no consenso universal do amor. Em 1968 completávamos 6 anos de existência com o lançamento do Departamento Cultural Ramatiz, cujo programa se fez ininterruptamente através de novo período quando, ao cumprirmos 12 anos de existência na Terra, a Fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz consolidou, vibratória e conceitualmente, sua estrutura espiritual no planeta. Acompanhando a lei do desenvolvimento paralelo espírito e matéria, pelo princípio da correspondência, tal como o ser humano na sua linha de desenvolvimento psicofísico, nossa agremiação, ao entrar no 7º ano de sua existência planetária, assumiu plenamente o corpo de ideias que trazia para ser aperfeiçoado com o amadurecimento vivencial e, ao atingir outra etapa equivalente, teve sua personalidade integralmente definida, quando os ensinamentos fundamentais que nos foram confiados delinearam sua estrutura básica completa. Desde então encontrávamos esclarecida qual seria nossa participação no conjunto das atividades espirituais de nossa época e a contribuição que nos caberia achava-se nitidamente demonstrada: unir psicologia, espiritismo e mentalismo oriental sob a égide do Mestre Jesus, o que já não representava para nós somente uma meta, mas constituía-se, daí por diante, numa realidade a ser vivenciada integralmente. Passamos então a perceber que, ao nos ser entregue uma incumbência espiritual, aceita com amor e alegria, na realidade nós é que estamos entregues a ela, pois sua beleza e grandiosidade passa a nos absorver por completo e uma inversão esplendorosa se dá. A tarefa, que parecia girar em torno de nós, absorve-nos de tal forma que passamos a orbitar em torno dela, como centro vital de nosso progresso em direção à luz. Desse modo caminhamos para a condição de cidadãos do universo, assumindo a realidade de que, não somente estamos cadastrados na mente divina, mas já nos colocamos de pé, verticalizados para participar do suave enlevo de ser com a plenitude do todo, que nos atrai irresistivelmente. Nesse influxo, novos e diversificados deveres nos solicitam, para que o pouco que possuímos possa ser transformado em muito pelas mãos daquele que é
Na atual fase de trabalho realizamos reuniões públicas semanalmente em nossa sede, às segundas-feiras, às 20 horas. Continuamos nossas palestras no Rio e nos estados. Participamos de programas na televisão, mesas redondas, publicamos nosso boletim mensal Boa Nova, apostilas das palestras e, principalmente, baseados no ideal de divulgar o amor evangélico de Jesus, empenhamos-nos em desenvolver um trabalho de pesquisa psicológica no grupo de estados Ramatiz, visando obter elementos de correlação entre a regressão espontânea de memória a existências pregressas e a reestruturação terapêutica da personalidade humana. Simultaneamente, todas as formas de pesquisa hoje denominadas parapsicológicas ou psicobiofísicas são incentivadas com o objetivo de obter elementos fidedignos de comprovação para os princípios espirituais que abraçamos e que, por serem obscuros para a maioria de nossos irmãos na Terra, precisam ser hoje urgentemente alicerçados pela razão, a fim de servirem de degrau à evolução do espírito encarnado que procura desenvolver olhos de ver e ouvidos de ouvir. Paralelamente, como treinamento básico para o serviço do amor espiritual, o setor de assistência Pai Francisco proporciona aos aprendizes do Evangelho em que os componentes de nossa fraternidade se constituem, a oportunidade de se doarem às atividades de amparo material de toda espécie. Esperamos que nossa modesta contribuição possa vir a ser útil aos nossos irmãos, porém nossa alegria principal se alicerça no fato de nos ser possível realizar o que se encontra ao nosso alcance, sentindo-nos felizes pela oportunidade de procurarmos vivenciar plenamente a suave e doce realidade de participar, mesmo como servos da última hora. Que a paz de Jesus esteja com toda a humanidade, é o nosso mais profundo desejo. Rio de Janeiro, 8 de fevereiro de 1976. América Paulino Marques. Prefácio da quarta edição. Torna-se oportuno, no lançamento da quarta edição de Mensagens do Grande Coração, informar que o trabalho sistemático do Departamento Cultural Ramatiz durante 18 anos desembocou na experiência que hoje vivemos em Brasília, a comunidade Lar Nicanor, que, em mais uma etapa de sua implantação gradual, instalou-se, em meados de 1985, provisoriamente no segundo pavimento de um prédio onde também funciona integradamente a fraternidade e o trabalho profissional de seus membros. Para garantir a sobrevivência da fraternidade do Triângulo, da Rosa e da Cruz, a qual devemos tanto em termos espirituais, os membros do seu círculo interno decidiram fazer a doação mensal dos dízimos, ou seja, a 10ª parte de seus proventos, visando garantir a continuidade dos serviços espirituais e assistenciais, onde quer que estejamos. Solucionada a situação material da fraternidade e da comunidade com os trabalhos de seus membros, continuamos mantendo um pequeno restaurante vegetariano, como um primeiro teste de produtividade, visando a autossuficiência. Uma nova etapa está sendo esboçada com a possibilidade de recebermos a doação de um terreno para implantarmos definitivamente os trabalhos iniciados na Terra há 24 anos, no Rio de Janeiro, como consequência do consórcio realizado no espaço entre as correntes milenares da Cruz e do Triângulo e da Rosa e da Cruz. Compreendendo que os planos de trabalho espiritual são elaborados no espaço, buscamos hoje, como sempre, trazer viva na memória a recomendação de Ramatiz quando afirmou: faz parte do plano não fazer planos. Com essa proposta procurou alertar-nos para a necessidade de uma fidelidade aos ideais de afinação vibratória com os planos superiores da vida, a fim de sermos capazes de filtrar para nossa consciência de seres encarnados as diretrizes mais adequadas a cada etapa do grande deslocamento que o esforço evolutivo representa. A vivência comunitária representa um processo eminentemente educacional para o espírito. Pela ampliação da necessidade de entrosamento entre os membros da família humana e não mais somente da família consanguínea, surge um enriquecimento de oportunidades para trabalharmos nossas potencialidades em uma ampla gama de aspectos.
Um dos principais está representado pelo desafio da autossuficiência, pois dele dependerá a possibilidade de sobrevivência da comunidade como tal. Considero que esse é o teste fundamental, pois todo grupo precisará aprender a ser parte não somente integrante mas, principalmente, integrada de um conjunto funcional e dinâmico, onde o interesse geral precisará prevalecer sobre o natural individualismo humano. A autossuficiência de uma comunidade não representa um fim em si mesma e sim um meio extraordinariamente eficiente de comprovar nossas predisposições para um estilo de vida menos egocêntrico. Ao lutar pela meta de uma produtividade autônoma, a comunidade cresce em capacidade de trabalho organizado, conquistando simultaneamente uma série de aptidões para a vivência grupal, tão raras em nossa época mergulhada na automação e na insensibilidade cada vez maior para o que possuímos de verdadeiramente humano. Todos conhecemos as dificuldades do simples trabalho em equipes nas escolas, empresas e grupos diversos. Portanto, não é de admirar que tantas comunidades tenham deixado de existir por falta de recursos técnicos, humanos ou materiais. Nossa civilização esmerou-se no aprendizado da competição e não da cooperação. Entretanto, considero muito importante todas as tentativas que possam conduzir a uma maior conscientização de nossas carências para o viver comunitário. Tomar conhecimento do que nos falta já representa um indício capaz de nos acertar para os novos recomeços, se realmente acreditarmos nas potencialidades latentes dos seres humanos e de sua destinação futura para os caminhos da paz e do amor. Brasília, 22 de agosto de 1986. América Paulino Marques. Esclarecendo. Muito nos agrada a simplicidade e, com esse objetivo, concordamos alegremente em fornecer esclarecimentos a respeito dos fenômenos mediúnicos de que participam os companheiros encarnados que nos transmitem os pensamentos. A presente obra, realizada por um grupo de almas empenhadas em fornecer aos homens um testemunho de harmonização, foi recebida através do fenômeno da psicografia telepática. Mediante a simbiose mental estabelecida entre um encarnado e um desencarnado, são os pensamentos emitidos e recebidos numa identificação recíproca. O médium, ao sentir a vibração do espírito, entrega-se a um alinhamento completo do ambiente circunstante, tornando-se passivo à atmosfera espiritual que o cerca. Escuta, interiormente, o pensamento transmitido e, traduzindo em palavras, leva ao papel. Sente-se instrumento passivo da mente a que se ligou e procura, com a rapidez possível, organizar as frases capazes de levar, quem as ler posteriormente, a compreensão mais aperfeiçoada possível daquilo que vem sob a forma de pensamentos, a repercutir com clareza e precisão dentro de si. Sente que as hesitações surgidas no correr do trabalho não estão ligadas ao pensamento, mas à forma. A rapidez com que fluem as ideias causa-lhe pesar, por não conseguir transformá-las todas em palavras. Poderia fazer de um pequeno trecho um desenvolvimento maior, caso conseguisse mais presteza na fixação das ideias. Constrangido, reconhece que é um filtro capaz de dar passagem apenas a uma parcela do pensamento transmitido. Entretanto, esforça-se por aperfeiçoar sua técnica de recepção, em obediência ao objetivo de aprimoramento. A divulgação das experiências íntimas dos médiums em seu trabalho espiritual tem um fim educativo de colaboração. Bendizemos a imprensa, que permite aos homens do século XX um intercâmbio tão vasto de ideias, que muitas vezes aproximam-se do conhecimento recíproco antes mesmo de haver um encontro real no plano físico. O medianeiro sincero e leal não teme a análise de seu trabalho feita com o intuito de esclarecer. Sabe que o valor do que recebe baseia-se, não na excentricidade dos meios, mas na certeza da retidão de sua conduta. Para ele, que dá tudo ao seu labor, encontra-se atingida a meta quando sente cumprida sua parte com sentimentos cristãos. A mediunidade consciente tem o valor de desenvolver as qualidades de discernimento,
observação e doação completa e voluntária do esforço. Aqueles que se impõem por sua orientação cristã será dado o crédito que por direito lhes cabe. O homem do futuro será um médium consciente em ligação nítida com as esferas que o orientam. Generaliza-se o intercâmbio com os espíritos no presente como introdução a essa fase evolutiva da humanidade, quando já não serão exigidas dos médiuns provas que exorbitem dos fenômenos comuns de telepatia, pois, utilizada como início de comunicação normal entre os homens, bem poucos haverá que ainda necessitem de provas especulativas da vida espiritual. Estarão aptos a sentir que maior prova de espiritualidade existe na elevação de pensamentos e objetivos nobres de um trabalho do que no girar das mesas falantes que serviram para despertar a humanidade distraída, para os fenômenos comprovadores da imortalidade da alma. A quem tem ouvidos de ouvir e olhos de ver, levando na alma a sensibilidade apurada por experiências redentoras do passado, um simples pensamento bem encadeado será capaz de orientar no reconhecimento da verdade. Aos que despertam para a vida espiritual, embora não tragam um grande cabedal de experiências vividas, a singeleza da verdade encantará sempre. Somente a quem traz em sua vez o característico do negativismo retroator será insuficiente a comprovação da lógica, pois buscará artifícios do pensamento para cruzar repetidamente a estrada real da espiritualidade sem decidir-se a caminhar por ela. Para as almas sensíveis às verdades eternas será fácil compreender que a misericórdia do Senhor desça sobre as criaturas de forma tão generosa que ultrapasse mesmo a expectativa. Se meditada profundamente, a vida é por si mesma um fenômeno inacreditável com o qual já nos habituamos. Se ao próprio espírito impuro e criminoso é concedida a felicidade do recomeço num corpo físico de cuja harmonia e perfeição está longe de poder julgar, porque ao espírito desejoso de progresso estariam vedadas as dádivas mais sublimes do amor divino. Aos que julgarem demasiadas as bênçãos do céu que receberdes, perguntai que ideia fazem da infinidade de recursos da fonte de toda a vida. Ao pai que deseja estimular o progresso de seu filho nada parece demasiadamente generoso, desde que possa ser aproveitado. A incredulidade é característica das almas avessas ao progresso, negação da grandeza da vida, a tolher os passos de quem a ela se entrega. Bendizemos quem, à semelhança dos pequeninos da terra, tem a alma receptiva para a verdade. Tornou-se um hábito enraizado nos homens o negativismo, com raízes profundamente lançadas através de milênios de deturpação do sentido real da existência. Como vasilhas colocadas em posição invertida são incapazes de colher a chuva de bênçãos que desce do espaço infinito. Precisariam sofrer, por ação do próprio pensamento, uma reversão que os capacitasse a compreender. Entretanto, confundem este trabalho de reversão com a atitude infeliz de quem tudo aceita, conformado com a sua incapacidade para discernir. A situação receptiva para as verdades do espírito já é em si um autodiscernimento. Os incrédulos lançam sobre os que se esforçam por evoluir a peçonha do seu despeito, por sentirem que são ainda incapazes de realizar as renúncias necessárias a quem deseja trocar enganos pela realidade. Classificam-se pois as criaturas, diante das mensagens da vida mais alta, em três categorias: as que passam indiferentes como quem vê uma porta e segue sem mudar de rumo, as que param para examinar, sobem os degraus da entrada mas não se animam a dar volta à maçaneta e finalmente as que, pressentindo a luz que está por trás da porta, abrem-na e beneficiam-se com o esplendor de suas irradiações. A essas últimas são dirigidas as palavras singelas desta obra, transmitidas do plano espiritual por algumas almas de boa vontade. Que o Senhor faça sentir a todos a profunda sinceridade que envolve no mais puro sentimento de amor cada palavra aqui registrada e que, acima de fatos e nomes, possam todos apreender a mensagem de esperança que revelam a quem sonha com uma humanidade cada vez mais irmanada e feliz. Paz e amor, Ramatiz. Primeira parte, confraternização. Capítulo 1.
Apresentação. Há, dentro da vida, uma associação maravilhosa de almas afins que, embora permanecendo em planos espirituais diferentes, coordenam seus esforços no sentido de trazer, à humanidade encarnada, provas do amor que vela sobre toda a criação. Esta comprovação jamais virá como espera a maioria dos homens e sim sob a forma da compreensão e do desvelo com que o Senhor procura orientar os espíritos para a harmonização final. Assim sendo, nenhuma facilidade da existência terá para o espírito eterno o valor da provação bem orientada, pois não é nos prêmios nem na recreação que o discípulo assimila os maiores valores. No desejo de fortalecer essa convicção, toda forma de intercâmbio espiritual deve ser incentivada, a fim de que a verdade seja vitoriosa, libertando o homem das falsas noções de felicidade. Mais algumas palavras de amor e de paz serão como uma dose de alimento espiritual acrescentada à grande messe de bênçãos com a qual o Senhor já vem aplacando a sede de compreensão espiritual que abrasa a humanidade, enseguecida pela poeira dos valores falsos a cujo culto se entregou. Palavras despretensiosas serão aqui encontradas. Tem o objetivo de provar que a felicidade está com os seres de boa vontade, que a vão construindo penosamente ainda, pois, para chegarem a desfrutá-la em toda a sua plenitude, é necessário voltarem sobre seus passos, enveredando definitivamente por caminhos novos. Estamos entregues ainda à tarefa melancólica de retorno ao ponto de partida da estrada real, pois chegamos à conclusão de que ainda percorremos caminhos ínvios. Porém, a bênção do sol que brilha sob a forma de esclarecimento espiritual, a chegar-nos de toda parte. Como prometeu o Senhor, seu Espírito se estende atualmente sobre toda a carne. Sabia ele que, à proporção que os homens se conduzissem em massa pelas estradas do erro e da impiedade, maior seria a necessidade de derramar suas bênçãos. Quanto mais longa a estiagem, mais ávida a terra do clima generoso da estação chuvosa. Vede que o Senhor vos atende aos mais íntimos anseios da alma. Produzistes um clima de ressecamento moral e espiritual em encarnações sucessivas. Insensatos, procurastes tirar a vossos irmãos o direito de usufruir livremente as bênçãos da vida. Em vez de contemplardes a existência, agradecendo ao Pai a possibilidade de gozá-la pacificamente no ar que respiráveis, na luz que vos clareava os caminhos terrenos, no fruto generoso que vos fornecia a natureza, colocastes vossa condição de felicidade na perturbação do direito alheio, não sabendo dividir com equanimidade os bens da vida. Estabeleceu-se, então, em cada um que a se tomou que não lhe pertencia, uma condição única para a reconquista da paz, a necessidade de se dar espontaneamente e, se a isso continuar refratário por rebeldia diante da lei, ver-se expoliado do que tomou assim devidamente. Aos que insistirem pois em conservar a atitude hostil diante da vida, será negada a possibilidade de permanecer em contato com os que já comprovaram diante do Senhor o desejo sincero de se ajustarem à lei. A verdade dita uma vez encanta os ouvidos a ela feitos. Porém, para que tome foros de realidade, necessita ser repetida e, como a gota de água caindo persistentemente sobre a rocha, poderá abrir em cada espírito a consciência de sua autenticidade. Com esse objetivo, novas mensagens irão surgindo à proporção que os obreiros se apresentarem diante do Pai e disserem: Senhor, utiliza meu ser, meus braços, minha voz e faze de mim um medianeiro do bem que desprezei em outras eras. Cobre meu espírito com braçadas das flores de amor que envias à humanidade para que, de pé sobre o solo da terra, possa colhê-las e distribuí-las entre meus irmãos distraídos das verdades eternas. Talvez, ao contato do perfume que exalam, sintam-se inebriados pelo amor de que sois pródigo doador. Seja cada criatura uma sentinela atenta a receber, de coração aberto, as mensagens enviadas pelo Senhor e, observando através da vigia de sua guarida o humilde mensageiro que se aproxima, deixe de fixar-lhe a forma e o aspecto,
para somente meditar na mensagem de luz de que é portador, utilizando-se dela para refazer em si o contato sublime com a fonte da vida. Que o Senhor faça descer sua luz, cada vez mais abundante, sobre todo o universo, erguendo a humanidade vibrante de entusiasmo diante da revelação do amor infinito. Vemos, em cada criatura, um cidadão do futuro em estado potencial. Movimentai, com o próprio esforço, a dinâmica divina em vosso íntimo, para que no futuro possais todos ser almas risonhas e livres, por vos sentirdes espelhos a refletir com pureza a vontade do Pai. Nicanor. Nota: este espírito apresenta-se como um hindu. Usa um turbante branco adornado por uma esmeralda. Adota o nome que usou em sua encarnação na Grécia, em que foi escravizado pelos romanos. Foi discípulo de Ramatiz na Indochina. Capítulo 2. Convite. Ao contemplardes a abóbada azul do céu, univos, em pensamento, aos sonhos mais belos de vossos espíritos e nada vos será impossível realizar. A força que do espaço infinito se irradia vos encorajará e ireis, aos poucos, aproximando-vos de vossos ideais. A ligação que nesses momentos se faz sentir não é primária. Baseia-se na busca de uma aproximação maior com a fonte do eterno bem, por vós conhecida com maior clareza em épocas anteriores à encarnação, quando o espírito livre mais facilmente se aproximava das vibrações do amor divino. Embora envoltos pelo manto do corpo físico, temporariamente desmemoriados, nos momentos de meditação vossos espíritos voltam-se para a inspiração do alto, recordando vagamente os bens que estarão impedidos de usufruir por algum tempo ainda. Há em toda a criatura, por mais rude e despretensiosa em suas aquisições intelectuais, uma atração sublime para a espiritualidade. O mais rude e criminoso não foge a essa regra. Por exemplo, aí estão os selvagens, obedecendo ao código de honra ditado pelos seus maiores. Sentir-se-ão infelizes por cumprirem-no à risca, escalpelando e trucidando. Ao contrário, honrados por todos, apoiados pela consciência do dever cumprido, sentem-se elevados diante de si próprios e dos deuses que os orientam. Encontram-se na fase em que ainda podem unir-se à intuição de progresso mesmo assim procedendo, pois embora dentro da maior incompreensão, não se negam intimamente o direito à evolução. Não há deturpação em seus atos, mas somente ignorância, pela fase primária de evolução em que vivem. Porém, como são infelizes os seres que colocam, entre si e o Pai, uma barreira intransponível negando-lhe a existência. Sofrem por pretenderem privar-se do direito de evoluir através da eternidade, submetendo-se inconscientemente à tortura de só verem em seus corpos físicos a matéria densa condenada à putrefação. Morrem em vida, atribuindo-se uma condição passageira de existência, como uma condenação que, a qualquer instante, pode sobre eles abater-se de forma impiedosa. São homens fortes, dizem, porém não suficientemente para superar a realidade visível e aventurar-se à conquista do invisível, do pressentido. Temendo enganar-se, descreem de sua natureza divina, abrindo mão do mais belo atributo que possuem. Aceita, essa realidade seria como a aurora de um dia radioso alegrar-lhes os corações endurecidos pela falta de horizontes generosos de realização feliz. Tendo diante de si um oceano de oportunidades divinas, permanecem em terra firme, receosos de que seja miragem. Não conseguem vencer o temor de se verem ridicularizados pelos que implantaram à sua volta a convicção errônea, filha da miopia espiritual. Que raciocinem e meditem um pouco sobre os frutos trazidos pela incredulidade. Procurem, numa rápida introspeção ao sabor da moda psicanalista, perceber se a negação a um futuro, mesmo hipotético como lhes possa parecer, é coisa lógica. Diante das normas do bom senso, toda a criação estaria obedecendo a um capricho desarrazoado, já que, para tanta luta e tanta canseira, somente alguns momentos de mocidade e despreocupação seriam oferecidos ao homem.
Por que não rejeitar corajosamente o dogmatismo da negação e investigar? Jamais contestaríamos a um ser pensante o direito de buscar a verdade. Que se armem de imparcialidade, espírito sádio de crítica, desejo sincero de encontrar a verdade, estamos certos de que a lógica estará a nosso favor. A conquista dos bens imorredouros do espírito muitos compensará das fadigas de pesquisar, renunciando às ilusões. E quanto mais cedo fizerem, maior será a oportunidade de conquistar tranquilidade e paz interior. Lembrai-vos de que ao envelhecer, mesmo antes de desencarnar, sereis chamados a um encontro com vós mesmos, quando a atividade externa já não for possível e tiverdes de viver em contato permanente com vossas recordações, com o que construístes e que somente terá um sentido claro, se a cada fato puderdes atribuir uma causa real. Que a verdade vos oriente para a conquista da paz. Irmão X. Capítulo 3. Do Oriente ao Ocidente. Fiel ao consórcio da cruz e do triângulo, mais uma realização está sendo levada a efeito nesse trabalho, pelos componentes de ex-assembleias orientais, filiados, no momento, ao movimento espiritualista do Ocidente. Provindos de colônias espirituais de formação iniciática, baseadas nos trabalhos de antigos adeptos do triângulo, esses espíritos que colheram no passado a força das realizações espirituais no campo individual devem agora orientar seus esforços para a disseminação entre os seus irmãos ocidentais das verdades que já fazem parte integrante de sua formação psicológica. Mentes desenvolvidas na meditação e na direção do pensamento em atividades que muitos atraem, ainda mesmo vestindo o aspecto físico ocidental, devem dar testemunho de amor, renunciando à imosivra mística do Oriente e deixando-se levar, voluntariamente, aos ambientes buliçosos, onde terão oportunidade se é pura prova a excelência dos ensinamentos absorvidos, onde a paz se é cultivada especialmente com o fim de facilitar o desenvolvimento se as faculdades da mente trazem, no momento, a missão de efetuar um intercâmbio de valores. Surgindo à luz do dia em pleno cenário agitado do século XX, com os conhecimentos dos templos iniciáticos do passado, tem ao mesmo tempo a oportunidade de colher os benefícios da experiência redentora de quem serve, lutando contra os elementos contrários da incredulidade e da impossibilidade, quase absoluta, de receber compreensão e sintonia. Entretanto, a conduta cristã de que derem testemunho será a maior arma a favor do restabelecimento, no seio da sociedade, do sentimento de amor às verdades cristalinas pregadas pelo Divino Mestre. Elas encontram, nos fenômenos que estes espíritos dominam, uma comprovação e um meio de reafirmar-se e expandir-se, que a todos os seres desprovidos de preconceitos poderão abrir os olhos fazendo-os meditar profundamente. A transplantação de almas afinizadas com ambientes de formação orientalista é profundamente abaladora das fibras recônditas da alma. Sentem-se como flores exóticas e, por isso, há em seus espíritos uma constante tendência ao isolamento, que os martiriza, por sonharem com a aclimatação ao ser generoso de mentes afins. Houve, porém, um objetivo superior para que se fizesse essa experiência, e cada um destes núcleos de convicção iniciática terá no presente a oportunidade de comprovar que sua paz está definitivamente consolidada, não dependendo mais dos ambientes propícios à sua manutenção. Terão, simultaneamente, o ensejo de provar que seu sentimento de amor à humanidade ultrapassa consultas conveniências pessoais. O intenso amor que testemunharem junto ao irmão impermeabilizado às verdades do Espírito, será a força poderosa capaz de desarmar toda a divergência e construir uma ponte segura, através da qual sejam realmente permutados os valores íntimos de cada um, elevando-os pela união, pela fraternidade, pelo real sentimento de amor que não tem fronteiras e não vê predileções pessoais. Serão assim os discípulos forçados a desenvolverem-se as forças de aclimatação e a pôr, em seguida, seus corações desanuviados a serviço do bem. Poderão,
em virtude do muito que receberam, manter viva a ligação com os que lhes são afins no plano espiritual, não esquecendo, jamais, que devem formar uma corrente de sustentação forte e segura, dentro da qual possam amparar as almas abaladas pela incerteza. É um tesouro inigualável que trazem na alma como conquista realizada. Ponham-no, generosamente, a serviço dos que, neste ciclo, já não terão ensejo de conquistá-lo e saberão dar-lhes valor ao esforço, desde que o façam com amor, condição indispensável ao êxito de suas tarefas. As palavras paz e amor continuam a ter a significação verdadeira de autorrealização, como uma chave que desvenda os segredos a serem conquistados. Que faça o discípulo a sua paz e procure disseminar o amor entre os que não a possuem. Terá, assim, alcançado o seu objetivo e sentirá a realidade do eu sou dentro da felicidade de servir, livre e desembaraçadamente, por ser um mensageiro do Pai para o qual não mais haverá impossibilidades. As portas da realização maior estarão a ele definitivamente abertas. Que a luz espiritual do Oriente, jorrando sobre as almas generosas do Ocidente, possa estimular a formação do ambiente harmonioso em que o homem do futuro poderá, livremente, cantar hosanas ao Senhor através do trabalho construtivo, na alegria de ser filho harmonizado de seu Criador, como parte integrante da sinfonia de paz que vibra, sempre que o criado se une ao incriado, em que a parte se liga ao todo em que o filho retorna ao Pai. Paz e amor a todos que são capazes de sentir a realidade destas vibrações e que tornaram-se a tarefa de colaborar para que sejam estendidas sobre toda a terra. Ramatiz. Capítulo 4. União fraterna. Sob a abóbada iluminada do céu, dos primeiros raios do sol, uma sinfonia de pureza indefinível ressoa, quando os pássaros parecem despertar a natureza com seus cânticos suaves e harmoniosos. É um louvor que se eleva ao Pai, religando a criação à sua origem por intermédio da vibração sonora de uma harmonia fraterna. A alegria, a paz e beleza infinitas ao despontar de um novo dia. Em todo o ambiente terrestre prepondera a pureza intocável da natureza em suas manifestações mais perfeitas. Apesar de a luz ainda não prevalecer em todo o seu esplendor, é um momento em que a esperança e a alegria bafejam as criaturas e o encantamento milenarmente renovado da madrugada jamais perderá o seu sabor precioso de júbilo e renascimento. Para as almas sensíveis, há um prazer especial em renunciar ao repouso mais prolongado a fim de usufruir as vibrações harmoniosas do alvorecer que, pelo fenômeno da superação gradativa das trevas pela luz, oferece um espetáculo primoroso, a relembrar, pelos tempos afora, a capacidade de superação infinita concedida à vida pelo Pai de Misericórdia. Hoje, quando a humanidade, envolta nas trevas do negativismo e da dor, luta por emergir do pesado sono de suas incompreensões, embora a maioria das criaturas permaneça amortecida pelas emanações de um torpor insuperável, muitas almas conseguem sobrepor-se à sugestão penosa do erro e despertam para apreciar os primeiros raios da espiritualidade superior que despontam nos horizontes terrenos. São poucos, realmente, os madrugadores que se reúnem aos prepostos do Senhor para elevar, em prece, suas vibrações de gratidão e alegria diante do panorama de beleza inigualável que se esboça sobre a terra ao refulgir dos primeiros clarões da regeneração. Entretanto, a força espiritual acordada em tais almas tem o condão de compensar todas as fadigas, porque vem do sol da vida superior e reanima-se para as batalhas purificadoras do espírito, na luta contra a cegueira e a incompreensão, que tornam seus irmãos impermeáveis às bênçãos do Eterno. Aos primeiros alvores da aurora espiritual de uma nova era terrena, há também uma revoada de seres desencarnados que se irmanam e, rompendo todas as barreiras, apoiam-se reciprocamente, esquecidos de todas as contingências passageiras de tempo e espaço, para integrar-se à beleza da sinfonia do amor que se lança através da imensidão do universo, como mais uma nota harmoniosa a fundir-se na grande obra do Eterno. Filhos todos de um mesmo Pai,
Acorremos pressurosos onde quer que se esboce um gesto de amor fraterno e assim atendemos com alegria ao prazer de contribuir com uma pequena parcela para a presente obra de harmonização espiritual. Desejamos que sejam colhidas as bênçãos de um sentimento profundo de união fraterna entre todos os colaboradores da seara do Mestre e pedimos ao Pai que, dia a dia, possam surgir novas provas desse esforço de fusão espiritual entre as criaturas provenientes de todos os credos e todas as origens. Que possamos louvá-lo através dos sentimentos de fraternidade incondicional, para romper as falsas barreiras colocadas entre os homens nas longínquas eras de sua incompreensão e que, como um pesadelo, tem mantido os seres mergulhados na dor do isolamento, dentro de uma criação que nos fala, sem cessar, da alegria de nos harmonizarmos, cada vez mais, em obediência ao imperativo de evidenciar nossa origem e nosso fim comuns. No culto cristão do amor ao próximo, qual de nós será capaz de impugnar palavras que nos concitem a união em nome da vitória do bem, apegando-nos a um sectarismo injustificável, às vésperas da reharmonização planetária? Imitemos os pássaros que cantam ao alvorecer do dia e, esquecidos de nosso próprio individualismo, abracemos a tarefa gloriosa de comprovar, por sentimentos reais de amor fraterno, que não foram pronunciadas em vão para nós as palavras do meigo Nazareno: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que a paz seja convosco. Emmanuel. Nota: esse espírito apresentou-se com o aspecto que teve em uma encarnação na Roma dos Césares. Sua aura luminosa irradiava confortadora vibração de inteligência e bondade. Capítulo 5. Cristianismo e Rosacrucianismo. Jesus foi o maior dos rosacrucianos. Abraçou a cruz e foi coroado com os espinhos das rosas. Os homens, em sua maioria, só viram os espinhos, não conseguindo identificar as rosas do amor, que aureolavam sua cabeça. Através dos milênios, a humanidade vinha conquistando os degraus da iniciação. Encontrava-se disseminada sobre a terra a forma de subir ao conhecimento da verdade, porém bem poucos conseguiam conceber e assimilar os ensinamentos relativos à descida por amor. Surgiu então um clarão que fez todos voltarem os olhos para um fato que abalou os alicerces da humanidade encarnada, um espírito de escola, aquele que se revelara no mais alto grau de evolução espiritual já visto no planeta, dera assim holocausto na ara sagrada do Templo Universal do Amor, o Cordeiro deixara-se imolar voluntariamente, reduzindo-se à condição de passividade e renúncia. Que circunstância estranha forçaria a presença na Terra de tal espírito e em situação tão extraordinária? É que a humanidade, por sua natural evolução, chegara à maturidade suficiente para necessitar de alguém que lhe mostrasse como descer os degraus da renúncia. Desde então já ninguém precisou de mestre mais alto. Todo aquele que souber abraçar sua cruz, deixando-se coroar pelos espinhos das rosas espirituais do amor, poderá considerar-se na conquista do grau mais alto da confraria do amor universal. Ele veio trazer à luz do dia o exemplo da beleza máxima encarnada em um homem, o amor e o conhecimento em íntima comunhão. Naquela época, poucos puderam apreender totalmente o sentido de sua missão, porém, para os que despertaria mais tarde, ele prometeu que enviaria seu Espírito sobre toda a carne, como o Consolador a amenizar as dores dos que despertassem tardiamente, pois a luz não deveria permanecer sob o alqueire, embora falar abertamente, em sua época, fosse jogar pérolas aos porcos. Cumprida outra etapa evolutiva, mudou-se o panorama espiritual do planeta e já não se justifica o sigilo em torno do que deve e precisa ser divulgado, pois o que impedia que as verdades fossem conhecidas era a imaturidade moral do homem, que não pode mais ser admitida após 2000 anos de conhecimento da palavra do Cristo. Antes dele, foi a época da subida, em que se mediam os graus espirituais através da evolução do conhecimento. Bem poucos seriam capazes de chegar ao topo da escada para começar a descê-la com renúncia.
A sua passagem iluminaram-se os padrões espirituais do planeta e quem daí em diante amasse a verdade teria que acompanhar a evolução coletiva imitando o maior mestre que já tivera a humanidade, dando-se por amor e renúncia. Nada do que está oculto deixará de vir à luz. Na época atual não se justifica que ela se mantenha obscurecida por um anteparo que já se transformou em auxiliar do obscurantismo. Estamos na era do amor, que é a orientação sadia para o conhecimento. Por que então cultivar esse conhecimento como um segredo, se ele já se encontra suficientemente divulgado com a permissão da direção espiritual do planeta? Se imensos candelabros de luz estão dispersos pela Terra, por que continuar a ocultar essa mesma luz em atendimento a uma tradição que já teve sua razão de ser? Antes, o Espírito não estava derramado sobre a Terra. Caminhamos para a era do mentalismo e a humanidade deve estar preparada para enfrentá-la, por já terem sido disseminados suficientemente o conhecimento e o amor. Portanto, todos estão conclamados a participar ativamente do testemunho coletivo da descida por amor como prova de renúncia. Que os discípulos atraídos à espiritualidade possam tomar conhecimento do momento que vivem, o qual não exige mais dos seres encarnados a subida lenta e penosa através de degraus que se elevam ao conhecimento. É hora de servir a humanidade no grau da renúncia sem ver as próprias predileções ou, embora vendo-as, deixá-las de lado sempre que impliquem no mais leve esquecimento do dever maior, o testemunho de amor e humildade provada no renúncia. A fé que se consolidava através dos fenômenos produzidos pelo conhecimento, vós já tendes. Utilizai em toda a sua força potencial, testemunhando diante dos homens o amor que vos exemplificou Jesus. Sede generosos para serdes dignos dos bens que vos chegam. Evitai reter a verdade como quem armazena indefinidamente sem cuidar da aplicação imediata do que possui. Eu vos repito, desde a descida de Jesus os homens encontram-se no dever de cultivar o amor como principal fonte de espiritualidade e o conhecimento como instrumento de disseminação desse amor. Ouvi as palavras de Paulo: se eu não tiver caridade, de nada me valerá o saber. Todo aquele que realmente ama leva consigo a rosa do amor e abraça sua cruz, a exemplo de Jesus. Na realidade, todo cristão sincero é hoje um rosacruciano e todo aquele que, pertencente àquela milenar confraria, desejar permanecer fiel em espírito e verdade a seus princípios, deverá seguir a evolução natural da vida do planeta, aderindo ao grande movimento de renovação espiritual que se iniciou com Jesus, o Mestre dos Mestres, tendo seu prosseguimento na divulgação, cada vez mais ampla, da verdade que libertará o homem. A doçura do amor será a força mágica com a qual conseguireis ter em vossas mãos o gigante do conhecimento, orientando-o para os fins nobres a que se destina. Rosacrucianos. Abri as comportas da luz irradiada do amor universal e provai aos homens que a verdade é uma só através de todos os séculos. Colaborai com os vossos irmãos que trabalham pela divulgação oportuna do conhecimento, confirmando a realidade da lei do amor, pois tendes preciosos elementos de ação. Não vos deixeis ficar isolados, como plantas que permanecessem no terreno estéril do conservatismo, quando há terras dadivosas nas quais suas congêneres se renovam dia a dia. Deixai-vos transplantar para o terreno onde Jesus iniciou sua seara de amor e que, de transformação em transformação, vem deixando para trás os enganos, para abrir-se, agora, à luz do sol da revelação que fertiliza e produz frutos saborosos para alimentar a humanidade enfraquecida pela dúvida em torno de si mesma. Akhenaton. Capítulo 6. Servas. Desde que me libertei da vida terrena, no convento a que me recolhera, dediquei-me a meditar nos aspectos da vida espiritual, apresentados ao meu raciocínio como verdadeiros enigmas, pois dentro da fé católica não me fora permitido considerar senão o que é oficialmente ministrado a todos os adeptos. A beleza da vida espiritual pressentida por mim estava muito aquém da harmonia do universo que hoje observo liberta do corpo físico.
Porém o espírito de fé cultivado em vida muito me auxiliou na busca do reajustamento íntimo ao que via e sentia. É estarrecedor o sentimento que nos invade ao vermos destroçadas nossas convicções mais sinceras diante de realidades sublimes, mas completamente diferentes das que cultiváramos como base sólida de um ideal.